Precision Viticulture, em português viticultura de precisão, é uma área de conhecimento específica dentro da viticultura que lida com a aplicação das tecnologias de informação e comunicação e GPS na viticultura. Portanto, a ideia de criar o grupo surgiu da escassez de conhecimento que existia na altura em que o grupo foi criado, que é uma área na altura bastante restrita, com poucos investigadores. Isto permite-nos, de uma forma extremamente fácil e a qualquer profissional da área, contactar, por exemplo, com os maiores especialistas do mundo na área nesta área específica da viticultura de precisão. E, portanto, temos os líderes mundiais na área, desde os Estados Unidos, desde a Espanha, desde a Austrália, ali à distância de um clique. O grupo encontram facilmente, basta terem um perfil no LinkedIn, na rede profissional LinkedIn, e na área de procura, search, escrever em inglês viticultura de precisão, ou seja, Precision Viticulture, que o grupo aparece. São bem-vindos ao grupo, não só como meros leitores, mas também como participarem e para passarem nas suas explorações e nas suas áreas de intervenção a introduzir metodologias da área da viticultura de precisão. O Virgílio é produtor de maçã de Alcobaça. O David dá apoio ao produtor, analisa a água no solo e controla as pragas para a maçã de Alcobaça ser rica e saborosa. Na central, o Carlos faz todas as análises à fruta para o controlo de qualidade, bem como a certificação da maçã de Alcobaça. Carla dá indicações à Mónica sobre a comercialização da maçã de Alcobaça. A Luísa dá sempre uma palavrinha ao condutor, o Sr. Albertino, que leva as maçãs até à cidade. A Margarida vende e trata cuidadosamente da maçã de Alcobaça. A Teresa, todas as semanas, vai à loja da Margarida e leva sempre maçã de Alcobaça para casa. O João, antes de jogar a bola, come sempre uma maçã de Alcobaça. A Vera divulga a maçã de Alcobaça. E é em www.clubedamaca.pt que encontramos os nossos amigos que lidam com as maçãs de Alcobaça todos os dias. Torne-se membro do Clube da Maçã de Alcobaça, um espaço de partilha e informação para todos. BayerAgro.tv é o canal da Bayer Crop Science para a agricultura na área da proteção das culturas. Em BayerAgro.tv poderá ver os filmes da vida das suas culturas, os problemas que as atacam, visualizar as soluções que recomendamos, receber os conselhos dos nossos técnicos ou partilhar o conhecimento com alguns dos maiores especialistas na área da fitossanidade em Portugal e no mundo.
Em bayeragro.tv poderá visualizar tudo o que de melhor se faz na área de proteção das culturas em Portugal e nos mais de 120 países em que a Bayer Crop Science está presente em todo o mundo. Em bayeragro.tv poderá ainda partilhar os testemunhos dos nossos técnicos, distribuidores ou revendedores. Em bayeragro.tv poderá visualizar as melhores práticas na área da proteção das culturas, como a correta utilização de equipamento de proteção individual, dos produtos fitofarmacêuticos ou do material de aplicação. Em bayeragro.tv poderá conhecer os clubes Bayer, como o Clube Bay Vitis, Bay Fruta, Bay Hortícolas, Bay Cereais ou Fidelis Plus. Quer sejam doenças, pragas ou infestantes, bem como as diversas soluções que temos para lhe oferecer. Soluções biologicamente eficazes e seletivas para o homem e meio ambiente. Conhecer os serviços, suportes e programas de incentivo que temos para lhe oferecer. Assistir às reportagens dos nossos fóruns, simpósios ou visitas técnicas. Pode ainda conhecer as palestras de alguns dos maiores patologistas nacionais e internacionais presentes nas academias Bayer. Em bayeragro.tv poderá conhecer os principais problemas das culturas em Portugal e no mundo. Tudo isto e muito mais nas emissões regulares do seu canal de proteção das culturas, bayeragro.tv. Num computador perto de si em www.bayercropscience.pt. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer à organização o convite para estar aqui a partilhar convosco algumas ideias, a ouvir-vos e a aprender certamente muito. Em nome da Vida Rural, muito obrigada. Queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Penso que é um tema absolutamente pertinente e decisivo na nossa atividade hoje em dia e do qual se fala infelizmente muito pouco. Nós preocupamos se calhar muito em vender, em discutir temas técnicos e agronómicos e depois não percebermos que tudo isso é necessário comunicar tudo isso e se isso não for feito com eficácia não vendemos bem, não partilhamos bem as ideias, portanto a comunicação é absolutamente decisiva e cada vez mais sofisticada nos dias que correm, portanto parece-me que este tema de facto é essencial para a vida das empresas e dos empresários agrícolas nos dias que correm. Queria só partilhar convosco aqui algumas ideias da minha experiência. Eu sou jornalista e portanto comunicar é o que faço todos os dias. Historicamente, a agricultura sempre comunicou mal. Historicamente é assim. Eu estou em jornalismo agrícola há cerca de 15 anos e confesso-vos que só nos 2
últimos 2, 3 anos é que eu vejo a agricultura a comunicar e muitas vezes ainda não faz bem. Mas as organizações, as associações de agricultores, quando comunicavam era para convocar manifestações, para dizer mal de ministros, para dizer que tínhamos as vacas loucas, os peixes com nitrofuranos, enfim, só se comunicava pela negativa. Essa é que era a questão. Durante muitos anos foi assim. Felizmente que hoje em dia estamos a surfar uma onda positiva da agricultura, a agricultura está na moda e começa-se a comunicar bem. Mas, infelizmente, eu não vejo muitas organizações de produtores, muitas empresas, a enviarem para as redações dos jornais, das televisões, para esses releases, a dizer foi um excelente ano agrícola, tivemos imensa qualidade este ano, fizemos uma campanha extraordinária, isto é tão raro ainda. E eu lanço aqui este desafio também, comuniquem pela positiva. Eu sei, no jornalismo a máxima é good news, no news, é verdade. Mas comuniquem pela positiva, porque temos que aproveitar um bocadinho esta moda, como vos estava a dizer, da agricultura, em que de facto os meios de comunicação social estão muito espertos para os temas agrícolas, para mostrar as boas práticas, as boas experiências, os bons exemplos, o que muito e fantástico se faz. E no que diz respeito mais ao tema deste seminário, e agora vamos estar a falar aqui um bocadinho mais virados para a competitividade, ou seja, perceber, se calhar no primeiro painel da manhã estivemos a perceber como é que nós descomplicamos um bocadinho a ciência para as pessoas, e agora vamos tentar perceber como é que nós, utilizando os novos meios de comunicação e as novas tecnologias, conseguimos vender o nosso produto, não é? Um bocadinho mais virado para as vendas, não é? Vamos falar aqui um bocadinho mais nesta parte da competitividade. Mas, voltando a este tema da comunicação, no meio agrícola, nós temos aqui realmente pontos muito contraditórios, porque temos uma franja de agricultores altamente sofisticados e que já tratam a tecnologia por tu e têm meios de comunicação sofisticadíssimos, e depois uma outra franja que ainda está de facto um bocadinho na idade da pedra, como dizia o professor Luís Mira de manhã, e muito, muito atrasada. Mas devo dizer-vos que a primeira vez que eu vi na minha vida um iPhone foi na mão de um agricultor. Há uns 10 anos atrás, quando foi lançado, não sei bem a data, que me mostrava, num campo de milho, as fotografias todas que tinha no iPhone da evolução do campo antes de fazer a adubação, depois já com a adubação, 3 meses depois da colheita, tudo ali explicado no seu iPhone. E eu olhei e disse, meu Deus, e não era propriamente o produtor de milho o maior do país, nem o mais sofisticado. Mas para vos explicar que hoje em dia as pessoas, se calhar, não têm muita noção que os agricultores podem estar a apanhar sol na praia, no Algarve, e estão a regar por telemóvel. Que os agricultores hoje em dia utilizam drones, que vai embaratecer brutalmente tudo o que são fotografias, imagens aéreas e tudo mais, e portanto aqui também há muita coisa a acontecer e a embaratecer. Falámos aqui da parte da manhã, toda esta parte da tecnologia. Usam drones para visualizar as suas explorações e terem em tempo real, perceberem em tempo real os problemas que acontecem. Portanto, eles estão já de facto muito sofisticados, eles passeiam-se eu hoje estou aqui um bocadinho jurássica com os meus papéis, não é? Porque eles passeiam-se com os seus tablets e comunicam e ligam-se por Skype e falam com os especialistas e com os seus congéneres no mundo inteiro. E, de facto, há uma franja muito profissional e muito sofisticada de agricultores e de empresários agrícolas e de empresas agrícolas que trata as novas tecnologias por tu. Estes exemplos são fantásticos, têm que ser replicados, têm que ser dados a conhecer, e daí a importância de estarmos aqui hoje a falar estes temas, porque muitas vezes as pessoas não têm esta noção e acham que a agricultura é uma coisa caquética, pouco desenvolvida e não tem nada a ver. A agricultura profissional, competitiva, não tem nada a ver muitas vezes com a imagem que passa. Daí a necessidade de comunicar bem. Comunicar bem não só para vender o nosso produto, mas também para passar a imagem daquilo que estamos a fazer, que é bom e que é sofisticado. Falámos também aqui um pouquinho na parte da manhã da importância de estar nas redes sociais e de todas estas novas formas de comunicar com tudo o bom que tem e com todos os riscos associados também, não é? Eu penso que é um bocadinho incontornável, não há volta a dar. Podemos gostar mais de redes sociais ou menos, mais ou menos de Facebook, mas o facto é que quando temos um produto para vender, uma imagem que queremos passar, temos que estar lá. Temos que estar lá. E é importante, eu vou acompanhando, até por dever profissional, várias páginas de várias empresas da área agrícola. E por muito que não seja mensurável o valor que tem comunicar todos os dias via Facebook, cria uma envolvência que eu penso que é muito importante e determinante. Porque as pessoas se forem comunicando, vamos imaginar uma exploração de agricultura biológica que vai explicando às pessoas, estamos agora na altura da floração e vão colocando imagens ou pequenos vídeos do alecrim, da alfazema, de seja o que for. Isso cria uma envolvência com as pessoas e as pessoas depois vão se lembrar daquela marca no ponto de venda e vão se lembrar que acompanharam a evolução e que foram sabendo notícias. Lá está, não é mensurável. Vamos vender mais por causa disso? Não sabemos.
É muito difícil. Mas o facto é que temos uma arma poderosa com esta questão das redes sociais, que as pessoas que estão ligadas a nós em Facebook, por exemplo, nós podemos depois traçar um perfil daquelas pessoas. O Facebook, como vocês sabem, é um Big Brother. Nós, a partir daí, vamos buscar informação sobre quem é o nosso fã, o nosso seguidor, seja o que for, os nossos amigos, não é? E, portanto, essa informação é poderosíssima para depois traçar algum perfil do nosso consumidor. E, portanto, é preciso perceber como é que usamos com inteligência estas novas formas de comunicação. Portanto, é importante estar com inteligência, é importante saber os perigos também, os riscos que tem estar ali com uma janela aberta, não é? Onde todas as pessoas podem escrever o que quiserem sobre nós, não é? Mas eu penso que é um risco que nós temos que assumir e temos que saber gerir bem, e quem tem páginas de Facebook tem que saber que tem que estar atentos e atualizados e acima de tudo, como eu disse, gerir bem, mas perceber que é preciso lá estar. É um canal que é importante. Eu conheço empresas que hoje em dia já têm um volume de vendas muito significativo de encomendas através do Facebook. E, portanto, é mais um canal que se abre de vendas, é mais uma alternativa de vendas para as empresas e para os produtos. Portanto, isso é importante e temos que considerar isso. Não sei se tiveram a oportunidade de reparar nestes vídeos que passaram agora, a dinâmica daqueles vídeos. Repararam na escolha da música, repararam nas frases curtas, pequeninas e incisivas, repararam na dinâmica das imagens, sempre com uma grande velocidade. Isto são vídeos muito bem feitos. Dir-me-ão que se calhar não são vídeos caseiros, que têm os seus custos e tudo mais, mas esta é uma informação altamente atrativa para o consumidor. Bem feita. É assim que se faz. Isto é atrativo, isto agarra a pessoa, agarra completamente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que deve estar no site da EDIA, como sabem, é a empresa que gera a infraestrutura da Alqueva. A EDIA vende água, não é? Portanto, a vida dos senhores que administram a EDIA é vender água. Eles têm um vídeo promocional que não tem voz, é só a música e as imagens e algumas frases, como vos digo, muito incisivas sobre o que é a Alqueva, as potencialidades. E a primeira vez que eu vi aquele vídeo eu disse, caramba, isto não é em Portugal, isto é na Califórnia. O vídeo está tão bem feito, com umas imagens aéreas tão bem captadas, com uma dinâmica tão forte, com a música, que não parece estarmos em Portugal. De facto, parece-me... A Alqueva, de facto, tem uma extensão, não é propriamente uma zona de minifúndio, não é? Portanto, tem uma extensão que permite fazer aquele tipo de captura de imagens, mas é tão bem feito, de facto, é um orgulho olhar para aquilo e perceber como nós, quando queremos, sabemos vender muito bem o nosso peixe, entre aspas. E, portanto, queria dar os parabéns às empresas que apresentaram aqui os seus vídeos, todos eles muito bem feitos, todos eles seguramente sabem comunicar e acho que é por aqui. Esta dinâmica é por aqui, porque às vezes o vídeo não chega, ele é preciso ser bem feito, porque se for uma coisa chata, cinzenta e aborrecida, aos 15 segundos a pessoa já desligou, não é? E como estávamos aqui a dizer de manhã, os vídeos hoje, 1 minuto, 2 minutos, não é? É preciso muito para chamar a atenção das pessoas que são bombardeadas com muita informação. Portanto, só para vos deixar aqui estas notas, eu vou passar agora ao Pedro Queiroz, que ele também vai deixar aqui algumas notas para partilha e depois já vamos esmiuçar tudo isto aqui com os nossos convidados. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Bom dia a todos. Gostava de felicitar os exemplos que nos foram dados, entre os muito bons exemplos que certamente existem em Portugal. Eu vou começar pegando aqui em 2 questões que a Isabel referiu. A primeira questão é a necessidade de boa gestão do online, até para não corrermos o risco de vender gato por lebre. Isto porque eu sou a primeira vítima, porque aquela imagem tem pelo menos, talvez menos 10 anos do que eu tenho hoje em dia, portanto estou excelentemente bem apresentado pela organização e também devo agradecer isso. A outra questão, um bocadinho mais a sério, tem a ver com uma percepção que a Isabel, como jornalista experiente que é desta área agrícola, nos disse, foi eu vi um vídeo e joguei que aquilo era na Califórnia. E isso é exatamente o sinal daquilo que tem acontecido a Portugal nas últimas décadas. Eu que tenho tido a oportunidade, fundamentalmente em representação da indústria agroalimentar, de ter um conjunto de contactos extremamente positivos com o estrangeiro, muitas vezes dou comigo a pensar, bom, nós vimos a qualquer país do centro da Europa, eu não consigo identificar nada que possa dizer que eles fazem melhor do que nós. Muitas vezes até percebemos claramente, eles até fazem pior do que nós. E dou comigo exatamente a questionar onde é que está a diferença. E a diferença, continuo eu a dizer, que está em que nós, durante muitas décadas, não nos soubemos vender e não soubemos comunicar.
vivemos sempre muito com aquele síndrome de que somos pequeninos. Tivemos de manhã um exemplo que eu retive, que acho que é extremamente interessante, é dizer assim, não é quem investe em mais tecnologia, não é quem investe mais dinheiro, que muitas vezes se torna viral. Portanto, o tornar-se viral pode ser uma oportunidade fantástica com pouco investimento. E, portanto, o facto de nós sermos pequeninos, o facto de sermos Portugal, não quer dizer que efetivamente não consigamos ser maiores e melhores que os outros. E principalmente numa era de globalização. A verdade é que hoje, em grande parte dos negócios que se fazem, não se está propriamente focado na questão país, está-se muito focado na questão produto, na questão oportunidade. Agora, há efetivamente questões que nos preocupam. Eu elenquei aqui um conjunto de frases que selecionei na preparação deste debate e se calhar, visto que a Isabel já fez aqui um resumo muito bem feito daquilo que foi a sessão de experiências com estes exemplos, lançava aqui uma primeira provocação, lendo de uma forma muito breve as duas frases que retive. A primeira diz-nos assim: se você for realmente relevante para o público, ele vai prestar-lhe atenção. E a segunda diz-nos que a melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Ora bem, o desafio que eu lanço é exatamente este. É que independentemente de nós estarmos online, independentemente de chegarmos a qualquer parte do mundo de uma forma apelativa, nós, portanto, de termos esta componente que tem que ser cada vez mais desenvolvida, não deixamos de ter a chamada componente offline, não é? E não deixamos de ter o chamado contacto, muitas vezes direto, e não deixamos de ter muitas vezes as experiências que têm que ser vividas pessoalmente. E por outro lado, independentemente de nos vendermos online, depois quando estamos a vender bens transacionáveis, temos que fazê-los chegar ao destinatário. E, portanto, eu julgo que o primeiro desafio que lançava em termos de questão, para não monopolizar aqui o debate deste lado e passar a quem realmente nos vem partilhar experiências, era exatamente isto. Como é que nós relacionamos o online com o offline e não corremos o risco, muitas vezes, até porque, por muito boa intenção que tenhamos, temos sempre que avaliar que imagem é que estamos a passar para o outro lado, para depois atrair e esse público vir ter connosco. Portanto, a questão muito objetiva era como é que, na prática, relacionar online com offline, como depois chegar efetivamente às pessoas e não defraudar as suas expectativas face àquilo que foi visto, de certa forma, virtualmente. Se quisermos, podemos começar deste lado. Bom dia, obrigado pelo convite. Respondendo diretamente a essa questão, se é que serei capaz de responder, apenas faria aqui uma pequenina introdução, no caso da maçã de Alcobaça, o porquê desta necessidade. Enfim, nós, para situar as pessoas e para esclarecer já, a minha formação é em agronomia, eu sei produzir maçãs, enfim, sei movimentar-me no meio associativo, porque sou produtor, sou dirigente da Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça, sou dirigente de uma organização de produtores. O meu dicionário digital não existe, não tenho dicionário digital, por isso posso aqui dizer alguns disparates para aqueles que são especialistas nesta matéria. Mas, de qualquer modo, o que eu quero referir é que nós fazemos parte de uma produção, como a Isabel Martins dizia, não comunicávamos, bom, mas há 20 anos atrás não podíamos mesmo comunicar, porque se comunicássemos, nós iríamos... Era por fax. Se comunicássemos o que éramos, nós tínhamos uma produtividade como produtores de maçã de 1/3 da França, de metade da Espanha, tínhamos um nível organizacional, 12% dos agricultores é que estavam organizados, hoje na nossa região somos 60%, ou seja, de facto éramos uma realidade, vivíamos num mercado para nós próprios, fechado nos nossos meios, os nossos pais produziam
para as comunidades vizinhas, quanto muito para os grandes centros populacionais, Lisboa, Porto, e não era muito mais do que isto. Muitos dos nossos pais tinham que produzir, ainda tinham que pegar na caminhonete e ir levar os produtos aos mercados abastecedores, por isso era um processo, não há muito tempo atrás, era um processo de facto que comunicá-lo desta forma viral e para fora das fronteiras, era mostrarmos mais ainda uma fragilidade enorme, era darmos aso a que muito mais pessoas fora do nosso universo pudessem partilhar das mesmas ideias que muitos políticos em Portugal partilharam, ou seja, muitos políticos acharam, quando da preparação para a Comunidade Europeia, que o nosso setor não era viável, ia morrer, como muitos outros, e daí se terem para alguns criado políticas próprias de compensação do rendimento, porque se sabia que sem uma ajuda ou sem uma política subsidiária, essas atividades não eram produtivas. Havia alguns setores, e este era um daqueles, que não se acreditava que Portugal ia sobreviver, ia ser autossuficiente na produção de frutas. Mas, de facto, para surpresa de muita gente, deu-se essa volta. Por isso, de facto, nós nos últimos 20 anos tivemos que fazer um percurso que os nossos parceiros espanhóis ou franceses fizeram em 40. Nós há 40 estávamos ao nível dos franceses, na década de 60 fizemos os pomares no nosso país, com a mesma metodologia americana dos franceses, dos italianos. Nessa altura, já ouviram falar do professor Vieira Natividade, nessa altura de facto estávamos ao nível de, mas depois parámos no tempo, não nos organizámos, enfim, não vivemos para o mercado e vivemos de facto para o escoamento dos produtos. Bom, isso deu origem a que morremos, quando da adesão à Comunidade Europeia, os produtores de maçã neste país reduziram para 1/3, em 5 anos reduziram a 1/3 o número, felizmente que os que ficaram acreditaram e construíram o setor. Por isso, hoje é mais fácil podermos comunicar alguns dos valores que nos pautam, algumas das referências que podemos transmitir para fora, e respondendo diretamente, acho que podemos fazê-lo sem problemas, desde que sejamos genuínos. E o nosso projeto é um projeto genuíno, ou seja, o nosso Clube da Maçã, a nossa Associação da Maçã, a nossa marca coletiva, a nossa indicação geográfica, não é algo que se construiu para multiplicar vendas, porque eu penso que há vários conceitos, há várias preocupações que nos movem. Resumindo muito, na agricultura, há a agricultura do subsídio, há a agricultura do mercado. A nossa agricultura, nós metemos na nossa cabeça que sobreviveremos se nos prepararmos para o mercado. Se nos prepararmos para a subsidiodependência, não vivemos. Vivemos no momento, não passamos a uma atividade sustentável aos nossos filhos ou às gerações seguintes. Por isso há estas duas agriculturas, nós estamos do lado do mercado. Depois também há outra, enfim, podíamos aqui, mas há também a agricultura e as atividades económicas que geram resultado no imediato. Nós, na fruticultura, estamos habituados a viver de investimentos que só trazem retornos a médio e longo prazo. No tempo dos nossos pais fazia-se um pomar e ao fim de 10 anos é que ele começava a produzir. E, eventualmente ao 12º, 15º é que dava lucro. E se não era arrancado sem ter dado lucro. Essa é outra questão. Mas são investimentos a longo prazo. Claro que há outras atividades que são investimentos e que geram produzir alfaces. Ao fim de 90 dias, colhem-se as alfaces. Mas produzir maçã, é preciso fazer um pomar, demora 1 ano ou 2 a preparar, demora 2 ou 3 agora a chegar ao estado produtivo e demora 5 ou 6 ou 7 até a atividade começar a fazer retorno. Por isso, estamos habituados a fazer, a semear e a esperar para que o resultado venha. Por isso, e para terminar, este nosso projeto e esta nossa ideia surgiu, e o Clube da Maçã surgiu, como uma forma de nós podermos ser genuínos para quem não faz parte da nossa comunidade,
mas para quem pode, eventualmente, gostar ou preferir dos nossos produtos. E queremos, de facto, transmitir essa genuinidade. Por isso, eu ia dizer, e hoje há também uma outra forma de produzir, e nós somos bombardeados nas televisões, nos meios de comunicação, que é, há produtos que se produzem, que só são viáveis se forem fortemente subsidiados com publicidade. Se saem da televisão, as vendas desses produtos caem. Ora, nós não queremos estar nesse patamar, nós não queremos que as nossas maçãs se vendam, que os nossos consumidores as prefiram, num cenário de sermos muito agressivos e de fabricarmos vendas através Nós estamos num patamar bem diferente desse, que é, queremos mostrar que existimos, queremos mostrar a forma como crescemos, como nos organizamos enquanto nova geração, e queremos de facto mostrar essa genuinidade. Por isso, quando aquilo que produzimos online é genuíno, é verdadeiro, não é artificial, nós acreditamos que podemos fazê-lo. Quanto mais ousados formos, não haverá mal maior. Claro que se fugimos da genuinidade, se artificializamos as mensagens que passamos, isto é como um mentiroso, não é? Apanha-se mais depressa do que o coxo. Jorge Tavares, mas como é que vai comunicar tudo isso? Bom, exatamente. Como é que vai aproveitar estas novas tecnologias, as novas formas de comunicação para chegar ao seu cliente? Não sei, não sabemos como é que vamos aproveitar. Não sabemos, a única coisa que sabemos, ou algumas fontes mais próximas informaram-nos que, de facto, há formas de comunicação que estão a surgir, que estão a crescer, e estas são as que crescem, e outros modos de comunicação são os que não crescem. Por outro lado, nós também sentimos que isto é uma experiência que estamos a fazer, não temos ainda a noção do resultado e do impacto. De qualquer modo, o foco aqui é muito o cliente final, portanto a pessoa que compra a maçã na mercearia, no supermercado, por aí. Exatamente. O que lhe pergunto é, se nós podemos aproveitar um bocadinho estes vídeos, estas novas tecnologias, estas formas de comunicar, por exemplo, para o vosso cliente na exportação, por exemplo, que não tem disponibilidade para vir conhecer os vossos pomares, a forma de fazer, as próprias centrais hortofrutícolas, aproveitar o vídeo para dar a conhecer o nosso modus operandi, não é? O que nós fazemos, porque isso tem um embrulho bonito, não é? Portanto, a forma como nós podemos depois no vídeo mostrar isso a um potencial cliente é fantástica. Portanto, nós não podemos aproveitar isso como uma arma de venda para o nosso cliente que está longe. Acho que podemos, mas o nosso projeto de comunicação, o nosso pequenino projeto de comunicação da Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça, e que agora se materializou também por esta forma, porque a Associação da Maçã de Alcobaça faz 200 ações por ano pelo país inteiro. Associamos a públicos-alvos responsáveis, saímos dos espaços comerciais e desistimos de fazer ações nos espaços comerciais, porque achámos aí que se gastava imenso dinheiro e que os resultados não eram visíveis. Enfim, não sei se está aqui alguém das grandes superfícies, são os nossos clientes, são os nossos parceiros principais, sem eles nós não vivemos, mas por outro lado há muitos processos e muitas práticas que nós não concordamos de maneira nenhuma. Uma delas e foi a razão de ser de ter surgido esta forma e esta ferramenta. O nosso projeto tem mais ou menos a mesma idade da ideia dos conceitos de marcas próprias. Ou seja, quando nós surgimos e quando nós nos organizamos com uma identidade própria para aparecer no mercado, ao mesmo tempo surge na grande distribuição, que são quem adquire os nossos produtos em Portugal, surgem as marcas próprias. E os nossos produtos rapidamente passaram a estar em desvantagem. Mesmo quando nós forçamos a presença deles nos pontos de venda, há muita maneira, os nossos produtos têm preços muito mais altos, as margens são muito mais altas, o espaço de prateleira é muito mais pequeno, e então nós há alguns anos a esta parte desistimos de andar a forçar por uma via onde o retorno e o resultado e o impacto não era o que nós gostaríamos, e isto é como mais um pomar, que acreditamos é que a médio prazo nós vamos ter resultados, e esta é uma semente que nós lançamos para termos resultado, e por isto nós não conseguimos chegar diretamente aos consumidores, porque nós hoje somos uma produção, somos uma subfileira que produz, que conserva, que já transforma, distribui.
faz a logística. A única coisa que não faz é o retalho está nos nossos clientes. Por isso o consumidor não contacta diretamente connosco. Nem nós conseguimos contactar com os consumidores. E quando conseguimos contactar, a mensagem é controlada, é minimizada. Este projeto surge exatamente para isto, para que nós possamos chegar aos consumidores, passando aqui ao lado, fazendo aqui uma faída. Mas sendo esse o objetivo, e se calhar partilhando um bocadinho aqui mais algumas experiências relativamente a esta questão, de certa forma para não concentrar aqui o debate, voltando um pouco àquela questão que eu colocava e se calhar aprofundando-a de outra forma, nós também sabemos que quando começamos a falar de mídia social e de redes, etc., muitas vezes temos que equacionar se estamos apenas perante uma moda e muitas vezes se ouviu dizer às empresas, aquele meu concorrente já tem um website, portanto eu tenho que ter um website, aquele meu concorrente já está nas redes sociais, eu tenho que estar nas redes sociais, e portanto acrescentando um bocadinho esta dialética entre como conjugar as duas coisas, e eu gostei muito do termo que usou, que é efetivamente como ser genuíno, e portanto aquilo que nós apresentamos, e como a Isabel referiu, muitas vezes com uma dimensão internacional, ter que ser aquilo que depois é experienciado pelo nosso consumidor, eu acrescentaria também um pouco a questão, se realmente estamos perante uma situação de que é moda, e portanto como é moda vamos todos agora comunicar desta forma, se estamos apenas perante uma oportunidade, porque os meios estão disponíveis, como foi dito, uma câmara de antes custava 50 mil euros, agora com 4 ou 5 faz umas filmagens, ou se realmente, e eu deduzo destes projetos todos e percebo que por trás existe de certa forma esse fator, se realmente as empresas portuguesas e as organizações que representam conjuntos de empresas estão a embarcar numa estratégia consistente a este nível da comunicação digital. Portanto, para mim, a grande questão é exatamente esta. Se estamos assentes em alguma sustentabilidade de comunicação e se isso vai dar frutos concretos e se vai permitir experiências genuínas ou se não. Portanto, eu de certa forma passava o debate novo à mesa para que nos dessem algumas pistas sobre esta questão. Bom, falando um bocadinho, em primeiro lugar, obrigado pelo convite formal que fizeram. Eu queria só que conseguíssemos ir repartindo o tempo também, exato, de certa forma equilibrado. Mas os agradecimentos são importantes porque agradecimentos são relacionamentos, falamos de comunicação, comunicação é também relacionamentos. Falando um bocadinho sobre a pertinência da informação, as versões online, as versões offline, eu gosto particularmente de uma definição de comunicação que é de um pensador brasileiro, que é o Miller Fernandes, que diz que foi preciso o homem inventar o fax, a internet, o e-mail, para descobrir que o problema básico da comunicação é estar perto. E o problema básico da comunicação é estar perto das pessoas. Ora, esta relação de proximidade, hoje em dia, é radicalmente diferente do que era há 10 anos. E isto remete para a pertinência, remete para a política de conteúdos. O que se tentou fazer com estes projetos digitais foi utilizar conteúdos, que são conteúdos produzidos por pessoas, produzidos por relacionamentos, e projetá-los sobre novas formas. Sejam formas digitais, sejam formas das novas redes sociais, seja a publicação em plataformas como a internet, etc. Uma pequena reflexão. Se eu tiver um conteúdo online, ou se eu tiver um conteúdo offline, se eu tiver um conteúdo offline de uma grande estrutura do ponto de vista técnico, eu posso replicar em várias plataformas, independentemente de as mensagens depois serem desenhadas de formas diferentes. Mas na gênese, o que está em causa é sempre estar próximo. O que está em causa é sempre a política de conteúdos. Ou seja, muitas vezes nós temos esta relação fetiche com as tecnologias. Transformamos o meio em mensagem. Mas a mensagem essencial é a política de conteúdos. Nós tentámos, por exemplo, fazer na empresa, esta presença em 120 países é transformar esta presença em 120 países numa plataforma de transferência de conhecimentos. Se nós pensarmos, por exemplo, se eu convidar o professor Yvon Bugaré, que é um dos grandes patologistas ligado à viticultura, está presente em Portugal, ele faz-me 3 simpósios, faz-me 3 apresentações a 200 pessoas, são 600 contactos potenciais. Se eu utilizar um vídeo de 6 minutos, eu chego a 10 mil pessoas. Eu estou perto de 10 mil pessoas. Portanto, esta questão da sustentabilidade ou insustentabilidade destes novos meios, para mim, não faz sentido. Porque dentro de 10 anos, ou estamos ou não estamos. Portanto, a questão da formação, que foi falada pelo Luís, dentro de 10 anos, muitos de nós, por melhores técnicos que sejamos, provavelmente somos analfabetos do ponto de vista, ou seja, e temos uma iliterácia digital. E, portanto, a capacitação das pessoas do ponto de vista da utilização das novas é essencial, porque é lá que estão as pessoas.
Quando nós vemos, por exemplo, que toda a geração que nasceu a partir dos anos 80, aquilo que se considera a geração millennium, não é? Ou a geração Y, nós éramos a geração X do Copper, passam mais de meia hora no YouTube. Todos eles estão nas redes sociais. Ou seja, daqui a 10 anos vamos falar com quem? Pares, interpares, faz sentido? Portanto, se nós somos organizações com fins lucrativos ou não, se queremos chegar às pessoas, ou seja, se queremos estar perto, temos que lá estar. Agora, na Gênese, o essencial é a política de conteúdos. O resto são declinações, passagens em plataformas. Porque em 3 minutos, e isto depois podemos começar a discutir a forma, se conseguimos fazer filmes técnicos de 3 minutos ou menos de 3 minutos. Mas em 3 minutos, nós conseguimos, se calhar, passar mais mensagens sobre o míldio do que um manual de 200 páginas. Porque a comunicação funciona como som de bytes, 1, 2, 3 mensagens fortes, e as pessoas fixam isso. Porquê? Porque a capacidade de todos nós é seletiva. Infelizmente, em relação aos nossos pais, nós recebemos muito mais mensagens por dia, o que é óbvio, não é? Portanto, a nossa capacidade de fazer a digestão da informação cada vez é menor. Portanto, temos que chegar às pessoas de formas cada vez mais diferentes. Que vocês já têm, muito concretamente em relação ao Bayer TV, quando colocam os vídeos e estes conteúdos novos, se depois as pessoas interagem convosco, têm dúvidas, querem saber mais, se já têm alguma informação sobre esse feedback? Há várias formas de interação e agora, se calhar, quanto a mim, um novo modelo que aparece semelhante às redes sociais, tem muito a ver, por exemplo, com os clubes das maçãs da Alcobaça, que nós implementámos na empresa, que é a história dos clubes Bayer, não é? Que é uma forma de rede social de produtores ligada a determinado setor, que permite, que, do ponto de vista das empresas, ter uma comunicação multiplataforma. Ou seja, se eu hoje comunico um filme, amanhã posso comunicar com um manual, amanhã posso comunicar com uma academia, amanhã posso comunicar com uma newsletter. Qual é a grande vantagem? A comunicação multiplataforma é coerente do ponto de vista da abordagem e funciona como as regras da publicidade. Repetição, repetição, repetição. Por sua vez, essa questão da proximidade, como são clubes de relacionamento, gera a proximidade, ou seja, gera a interação. Basicamente, é essa a lógica de construção. Foi essa a nossa lógica de construção, no sentido em que, se entrarmos diretamente numa rede social, provavelmente hoje em dia não tínhamos dimensão para trabalhar com a rede social. Então criámos as nossas próprias redes sociais, que são os clubes. E utilizámos as novas plataformas de comunicação para chegar às pessoas, ou seja, na prática, para estar perto. Mas como é que essa interação é feita, só para tentar perceber um bocadinho como é que as novas tecnologias também entram aqui? As pessoas, vocês sentem que as pessoas falam convosco, enviam-vos uns mails, falam convosco através dos chats? Quer dizer, nós como é que é feita essa comunicação essencialmente? Se pensarmos nestas micro-redes, nós temos vários espaços de interação. Fazemos recorrentemente fóruns, fazemos recorrentemente academias, fazemos recorrentemente... É uma forma tradicional, não é? É uma forma tradicional e entra na questão do online versus offline. Há formas tradicionais que são complementadas e acompanhadas, aliás, como dizia aqui um senhor no módulo anterior, e que são seguidas utilizando as novas tecnologias, não é? Há espaços em que é necessária densidade, há outros espaços em que é necessário, digamos, formas de comunicação mais rápidas, mais fáceis, mais acessíveis. Hoje em dia, por exemplo, os vossos clientes já tiram uma fotografia no campo com um problema que tem uma praga, enviam para o técnico e digam o que é isto, dê-me lá uma ajuda, isto já acontece com frequência? Tanto que nesta área nós temos desenvolvido, como sabe, várias apps que têm, digamos, que têm essa vantagem da mobilidade, de utilizar cada vez mais os smartphones, de utilizar cada vez mais o local. Uma das que foi aqui apresentada, assim podemos falar isso no detalhe, é o Vitiplan. Lançámos também um manual técnico em e-book, ou seja, mas é um manual técnico em e-book, por exemplo. Esta é uma experiência engraçada, em que as áreas temáticas têm também versão vídeo, ou seja, se eu tenho o professor Ribas Vidal do Brasil a falar sobre herbicidologia num formato de papel, posso ter o professor Ribas Vidal a falar no formato de vídeo, ou seja, aqui há uma interação e uma complementariedade. E isso reforça as mensagens. De facto, no vosso caso é uma aposta fortíssima. É uma aposta fortíssima porque ou é ou não é? Porque este modelo tradicional, quanto a mim, pronto, que já andamos aqui há 20 anos a virar frangos, né, nestas áreas da comunicação, de fazer reuniões, a apresentar um PowerPoint ou apresentar uns stats, pá. A rapaziada, no final, está tudo à espera do almoço e vai-se embora, tem tendência a esbater-se, não é?
tal como tem tendência a esbater-se, e não é por vocês serem jornalistas, sabem isso melhor do que eu, de que nós gastarmos 2.000 euros numa inserção, numa revista, pá, em que, digamos, o custo por contacto é elevadíssimo, também tem tendência a cada vez ter menos expressão. Porque se calhar eu faço um filme por 500 ou 600 euros, certo? E o custo de contacto é baixíssimo, chega a 10 mil pessoas de uma forma direta. Ou seja, eu não estou diluído com os meus concorrentes todos, não é? Ou se eu colocar uma mensagem, um filme, numa rede social ou no Facebook, tem um efeito viral, não é? Como é que nós controlamos isto? Como é que controlamos que são as pessoas, ou seja, esta questão da proximidade é importante, porque são as pessoas que decidem o que querem ver. Nós antigamente decidíamos o que elas queriam ver, hoje não. Hoje temos que ter essa disponibilidade e essa capacidade de oferecer muitas vezes o mesmo conteúdo. Isto é preciso ser inteligente, quanto a mim, do ponto de vista do planeamento estratégico. O conteúdo até mais completo e mais sofisticado, não é? Em várias plataformas, para as pessoas terem esse contacto, não é? Porque são elas que decidem, não é? Isso é um ponto interessante, ou seja, que estas novas tecnologias, no fundo, embaratecem a forma como nós podemos comunicar e chegar ao cliente. Não é? Há 10 anos, qualquer filme de 7 minutos custava-lhe 5.000, 6.000 euros. Hoje, se tiver uma avença com uma empresa de produção de vídeo, custa-lhe 600, 700 euros. Ou seja, o custo por contacto é baixíssimo. Segunda questão, que também é importante, se calhar o papel do técnico, hoje em dia, não é só aquela personalidade, geralmente engenheiro, que chega ao pomar ou à vinha e que faz um diagnóstico e uma recomendação. Hoje, muitos dos meus colegas têm que andar com uma câmara de filmar o problema, editar um filme, etc. Ou seja, este efeito quase canivete suíço implica que, se calhar, o perfil do técnico tenha que ser diferente daqui a 10 anos, não é? Exatamente, da capacitação e da própria literacia. Por isso eu comentava com o Luís, se calhar fazia todo o sentido a agronomia ou as academias em geral começarem também a ter cadeiras sobre estas áreas da nova comunicação digital, não é? Porque senão qualquer dia estão a falar uns para os outros, não é? Falou de uma questão que eu acho que é importante, que foi a questão do relacionamento. Eu perguntava agora ao Fernando Rubio, o projeto Chill, de certa forma, tem uma dimensão bastante ampla em termos de rede de relacionamento. A questão que eu lhe coloco é, quando fala dos meios tradicionais, por exemplo, se nós temos um anúncio numa revista, se nós temos um pequeno filme ou se temos uma pequena palestra, nós temos realmente um foco, claro. A minha questão é, qual é o risco de quando temos plataformas mais amplas, mais abrangentes, com uma grande interatividade, às tantas perdeu-se completamente o foco inicial da mensagem que se queria passar, seja em termos de rede de conhecimento, seja, eventualmente, em termos de negócio empresarial, quando queremos vender qualquer coisa e quando qualquer desvirtuar, e sabemos que depois o mundo digital tem essa capacidade, que é desvirtuar a mensagem inicial, se nós às tantas não estamos fora do foco inicial. Como é que se salvaguarda isso? Como é que realmente nós protegemos o nosso foco, o fazemos ampliar e realmente chegamos com a mensagem certa às pessoas? Well, first of all, I don't know if I can speak in English, in espanhol. Do you não sei se percebeu inteiramente a questão. Sorry, but I don't speak Portuguese yet. Oh, okay. So, I will repeat the question. No, I haven't understood. You understood? Okay. The question is, can I speak in Spanish or as you wish. Spanish, maybe it's better. Then I will speak slowly and highlight some ideas. Okay. First, primero, estoy de acuerdo parcialmente con lo que ha dicho mi antecesor. El futuro, el presente en la red es el vídeo. La gente joven ya no busca las cosas en Google, las busca en YouTube. Y eso cambia la forma de comunicar. Ahora, es un error, en mi opinión, en entornos como el nuestro, que no somos niños, que estamos hablando de un entorno profesional, pensar que todo se va a hacer en vídeo. La gente necesitará análisis, necesitará tablas de datos, necesitará informes. Y van a seguir haciéndose y deben de seguir difundiéndose. Ese es mi mensaje, ¿de acuerdo? Luego, también estoy de acuerdo con algo que he echado de menos en algunas de las experiencias anteriores. Para comunicar, lo primero que hay que tener es un target. ¿A quién vas a atacar? ¿A quién quieres comunicar? No simplemente comunicar en abstracto.
Y después del target necesitas objetivos y strategy, una estrategia digital. Y no digital, una estrategia. Sin eso es imposible comunicar de manera eficiente. Es decir, a quién quieres comunicar, qué vas a comunicar y a partir de ahí con qué estrategia. En ese contexto, los medios digitales son la bomba atómica de la comunicación. Permiten llegar a muchísima más gente, pero los números son abismales. Pero cuando nos movemos en el entorno de la agroalimentación, hay que matizar algunas cosas. ¿Se me está entendiendo? Hay que matizar algunas cosas. Lo primero, si hablamos solamente de agricultura o de agroalimentación. ¿Por qué? Por nuestra experiencia, cuando hablamos en medios digitales de agricultura, tenemos muy pocas visitas, muy poco impacto. Los agricultores europeos, o del sur de Europa por lo menos, hablo de los, quizá en Alemania un poco más, en Dinamarca tienen mucha tradición, en Dinamarca hay mucha tradición de digital, pero en toda Europa, en casi toda Europa, los agricultores tienen muy poca presencia digital. Ni generan información ni participan. A medida que va subiendo por la cadena productiva, van aumentando la participación en las visitas de manera exponencial. Pasas a la industria agroalimentaria, pasas a la distribución, hasta llegar a una de las grandes tendencias de la Internet. Como sabéis, en la Internet hay los que concentran el 90% de las visitas, son, bueno, aparte del porn y todo esto, cine, lifestyle y nutrición, gastronomía, salud, cosas que son propias del mundo agroalimentario. Esas son algunas de las grandes tendencias de la Internet. A medida que nos acercamos a ella, pasamos de tener centenares de impactos, miles de impactos, decenas de miles de impactos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. También quiero recalcar otra idea. En toda Europa, ahí sí que ya puedo meter al norte de Europa, los intentos que se llevan haciendo desde hace 20 años de meter el ordenador en casa del agricultor han fracasado. Un ordenador tradicional es muy agresivo para un agricultor por muchas razones, y en la práctica no se ha producido una informatización al nivel de otros sectores. Sin embargo, esto ha cambiado desde hace 5 años de manera radical. ¿Por qué? Por los smartphones. Los smartphones permiten llevar el ordenador al centro productivo. ¿Cuál es el centro productivo del agricultor? La parcela. Y un smartphone es un dispositivo muy inteligente, está lleno de sensores, hace fotos, sabemos dónde está, dentro de poco va a poder captar la temperatura. Podemos hacer muchas cosas con un smartphone, pero luego en su casa, los tablets son una revolución igual de importante, porque ya no significa que el agricultor en su casa tiene que poner una mesa para el ordenador, significa que el agricultor se va a sentar en su sillón y va a encender y va a acceder a la red. En España, Central Lechera Asturiana es una de las más grandes cooperativas de leche, ya ha distribuido 3.000 tablets a sus agricultores directamente, para que accedan a sus herramientas de gestión. Y cuidado, eso también cambia el medio, cambia el medio sustancialmente. Nosotros en Chile ahora estamos haciendo pruebas con nuestras aplicaciones móviles. Vamos a distribuir ahora una nueva familia de aplicaciones móviles. No para Chile, sino para las empresas que están en Chile, es decir, para que asociaciones puedan conectarse con sus usuarios, ¿no? Bueno, el problema que hay es que cuando alguien prueba la aplicación móvil, ya no vuelve a la web. Las aplicaciones móviles dan un nivel de interacción y un nivel de experiencia muy superior a la web.
cuidado, ese es otro tema, ¿de acuerdo? Y luego también quiero resaltar solamente 2 ideas más. Nosotros manejamos 3 tipos de comunicación: interna, sectorial y externa. Interna para nosotros es muy importante, así empezamos, es dinamizando las comunidades virtuales que existen en este sector, que son muchas. Por ejemplo, la de viticultores, viticultura de precisión, ¿de acuerdo? Es una comunidad virtual que necesita estar unida. 1.800 técnicos que están por todo Portugal, y que necesitan intercambiar información y experiencias. Hay muchas comunidades virtuales, hay que ir a por ellas, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos une como sector. La comunicación sectorial es lo que permite que agricultores que se dedican a las manzanas sepan lo que están haciendo, por ejemplo, los ganaderos, y unir al sector como tal y permitir trasladar experiencias de una actividad a otra. Y luego, lo más complejo, que es lo que hemos hablado, es la comunicación externa, es decir, comunicar lo que somos a gente de otro, a la gente que vive en las ciudades, básicamente, a los urbanitas, a la gente que consume nuestros productos, pero que no sabe de nosotros, a los niños que se creen que los filetes se fabrican en una fábrica, o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Esa es una labor mucho más compleja y más interesante. Y ya para terminar, es un error, y lo quiero decir, creer que las redes sociales son solamente Facebook, LinkedIn y Twitter. Un error muy grave. Son redes sociales generalistas. Cuando hablamos de redes sociales profesionales, hablamos de un universo distinto. Un universo donde, primero, como está más fragmentado, tiene menos penetración social, No salen los medios, no salen los periódicos con tanta frecuencia, pero que son plataformas muy orientadas a dar soluciones a comunidades profesionales. Y bueno, eso representa Chile. Chile es eso, básicamente. Pero quiero decir que hay más, que hay que fijarse en esos modelos. No, ¿por qué? Porque Facebook, por lo menos en España, no hay tantas industrias agroalimentarias que tengan una gran experiencia en Facebook, que yo conozca. En Twitter sí, en Twitter la experiencia de todo el mundo es magnífica, y en LinkedIn también. Pero Facebook, por ejemplo, da la impresión de que tienen más éxito los fabricantes de ropa o de videojuegos, notablemente, los fabricantes de videojuegos que los productores de manzanas. ¿Por qué? Porque el público que hay allí es distinto, ¿de acuerdo? Vale, solamente eso. Obrigada. Sr. Ricardo, aproveitando agora aqui esta deixa das redes sociais e do LinkedIn, o seu grupo de viticultura de precisão, de alguma forma, está muito fechado de técnicos para técnicos, portanto, as pessoas que ali interagem são, de facto, os cientistas, os investigadores, ou os produtores, um produtor, um viticultor também interage, também está ligado neste grupo, também coloca questões, partilha, é mais de cientista para cientista, sim, ou tem esta abertura também depois para a prática dos viticultores? Muito obrigado pelo convite para estar presente. Portanto, o grupo do LinkedIn são 1.800, cerca de 1.800 participantes, mas a nível mundial, não são só portugueses. De facto, a base surgiu de investigador para investigador, professor para professor, mas rapidamente, dado o interesse da viticultura de precisão, alargou-se a enólogos, a viticultores, não só em Portugal como nos outros países. E, portanto, neste momento já é, obviamente, a transferência de conhecimento é mais entre investigadores, em alguns casos, em alguns posts, mas noutros casos até empresas prestadoras de serviços entram a partilhar os seus serviços, em alguns casos, que é uma vertente que inicialmente não tínhamos previsto que tivesse muito interesse, mas de facto verifica-se uma grande expansão de quem quer fornecer serviços específicos para esta área do conhecimento. E portanto, neste momento eu diria que não é só bionívoco, é uma teia, desde até alunos, temos alunos que desde cedo nos seus cursos ingressam no grupo, alunos de mestrado, porque de facto é local a nível mundial onde se podem debater e debatem-se desde artigos científicos a novas técnicas que vão surgindo e portanto não é essa ideia, inicialmente era um bocado essa a ideia, eu também tinha a noção que não havia público para muito mais, mas
verificamos que a coisa está a evoluir de forma muito interessante. Temos adesões semanais na ordem das 23 pessoas a nível mundial. O grupo já tem 4 anos e meio, portanto foi crescendo devagarinho, e neste momento é uma área, é um local de partilha de conhecimento sensacional. A ideia é que permaneça só um grupo no LinkedIn, ou é dar mais alguma visibilidade com outro tipo de ações alavancadas por esse grupo? Para já é essa. Não eu gostava de dizer uma coisa muito importante, é que esta ação, este meio de divulgação custou 0 euros. Portanto, não custou absolutamente nada. Portanto, estamos aqui a falar, eu não tenho qualquer interesse comercial, portanto é mesmo, o produto é conhecimento. E nunca surgiu nada além de contactos, no caso português, de viticultores portugueses que me contactaram porque tomaram conhecimento do meu trabalho através da rede, mas nunca houve nenhum evento e neste momento não está planeado, não quer dizer que não venha a acontecer. Mas o caráter global deste grupo, também, a menos que façamos uma conferência global sobre a área, que já existe, portanto, e não há nenhuma ligação entre o grupo e essas iniciativas, mas de momento não temos planeado, mas pode vir a acontecer. Muito obrigado. Cristina, estamos a falar de competitividade e o projeto AgroFood nasce, no fundo, no seio da Rede Inovar, onde estão incluídas um conjunto de organizações, uma das quais eu represento, que acabam por ser organizações associativas, que representam empresas, que representam setores. As nossas empresas, o que precisam hoje, fundamentalmente, é vender para poder crescer mais, para poder investir, para poder ser competitivas. A minha questão é se não estamos também, se o projeto AgroFood não pode introduzir aqui também uma perspectiva de mudança na forma como as empresas se relacionam com estas estruturas associativas. Ou seja, se quisermos citar aqui 2 frases de forma rápida, uma delas diz-nos que frequentemente o melhor marketing não parece marketing, e a outra diz-nos que o marketing de conteúdo é acima de tudo um compromisso, não é uma campanha. Ora, como é que o projeto AgroFood, e isso é que era interessante nós percebermos, como é que o projeto AgroFood pode, portanto, ligando um conjunto de parceiros associativos, representar ele próprio efetivamente um compromisso do setor agrícola e agroindustrial, e como é que realmente, não sendo objetivamente um programa de marketing, pode acabar por representar um bom compromisso de marketing também ele para estas empresas, sabendo nós que estas empresas são concorrentes, não é? Competem muitas vezes pelos mesmos mercados. A questão é fundamentalmente esta: como é que um projeto destes pode realmente representar uma mais-valia para depois quem está no terreno e para quem quer efetivamente vender? O projeto AgroFood, um bocadinho paralelo ao projeto da viticultura de precisão, tem um caráter de comunicação, não é? E um caráter não tanto de marketing, digamos assim, não é? Não queremos vender produtos, mas muito no nível que o Fernando falava, no segundo nível que o Fernando falava, de ligar o setor. Não tanto para o consumidor final, mas é uma iniciativa que pretende ligar o setor. E era um dos grandes objetivos deste seminário, não é? É nós percebermos aqui como é que nós, que estamos dentro de um setor, podemos comunicar melhor entre nós também, não é? Portanto, não só para o consumidor final, mas também comunicar entre nós. E comunicar entre nós o conhecimento. Daí, esse é um dos grandes objetivos do AgroFood, é realmente ligar as entidades que geram este conhecimento, quer sejam as universidades, quer sejam os centros de investigação, quer sejam as próprias associações empresariais que têm conhecimento, quer seja técnico, quer seja de um caráter mais científico, que liguem estas entidades ao setor, às empresas. E esse é o grande desafio do AgroFood, é como é que nós vamos produzir conteúdos do conhecimento que estas entidades geram e como é que nós vamos realmente passar este conhecimento para as empresas e para o setor. Esse é o grande objetivo do AgroFood. Eu penso que esta complementaridade, esta multiplataformas, eu acho que é essencial, realmente. Talvez por isso é que também estamos aqui hoje, não basta só fazer
vídeos, mas esta complementaridade, eu acho que a rede, e como falou bem, a rede Inovar é o exemplo disso, é a questão de ligar pessoas. Portanto, eu acho que realmente o novo paradigma é o vídeo, são os conteúdos, é a internet, é o móvel, mas nunca descurar a relação entre as pessoas, não é? Portanto, eu acho que isto são mais ferramentas que complementam a relação que as pessoas podem ter dentro de um setor. E eu voltava um bocadinho à questão que coloquei anteriormente, que é, então, e no meio disto tudo, nós queremos relacionar pessoas e, portanto, queremos certamente ampliar cada vez mais estas redes, e a pergunta que eu lhe faço é mais uma vez esta: e como é que não perdemos o foco? Quando começamos a envolver tanta gente, tanto tema e setores que acabam, independentemente de falarmos de uma ligação, digamos assim, a nível nacional, os setores são diferentes, têm experiências diferentes, têm objetivos diferentes. E, portanto, o meu receio sempre, no meio destas estratégias de comunicação, que passaram a ser tão globalizadas e tão disponíveis à intervenção de todos, como é que depois não perdemos o foco inicial? Não quero eu dizer que com a evolução no tempo não se vá mudando o foco, porque se percebe que isso efetivamente é que traz retorno. Mas há que estabilizar de certa forma uma linha orientadora em termos dessa comunicação. Para as tantas, eu lembro, por exemplo, o que se fala muito do exemplo do Facebook, provavelmente nenhum de nós conhecerá exatamente qual foi o foco inicial que se pensava, se é que se pensava. A verdade é que nós hoje, por exemplo, diz que temos a camada mais jovem a fugir do Facebook porque os pais estão lá, não é? E, portanto, o Facebook hoje é completamente diferente do que era há uns anos atrás, quando era uma troca de risadas e de brincadeiras entre gente mais nova, e agora todos nós, se calhar, até partilhamos questões profissionais, se calhar há gente que está aqui que está a partilhar no Facebook que está aqui, não é? E mostrar imagens que está aqui. Como é que realmente não se perde o foco, ou pelo menos se controla a evolução do foco, se calhar mais bem visto assim, se controla a evolução desse foco, para daqui a uns tempos o projeto não ter nada a ver com aquilo que se queria inicialmente? Eu acho que não consigo responder. mas pode pedir ajuda. Mas todos nós, parceiros do projeto, temos tido esta dificuldade. Bom, todos nós somos entidades que não estávamos habituados a comunicar, não é? Pelo menos comunicar desta forma. E isto é uma aprendizagem. O próprio projeto tem como objetivo capacitar estas entidades, quer seja em definir estratégias de comunicação, quer seja em criar competências internas, quer seja adquirir equipamento audiovisual. Portanto, todos nós estamos também a aprender com este projeto. O foco inicial é comunicar aquilo que fazemos, estas entidades comunicarem aquilo que fazem e comunicarem para o setor. Obviamente que nós vamos tentando medir o impacto, é muito difícil muitas vezes medir o impacto destas iniciativas e também perceber se o público-alvo que nós queremos atingir se realmente foi atingido. Portanto, eu penso que temos um caminho a percorrer. Eu de certeza absoluta que vamos alterar o foco, não é? Porque as coisas são dinâmicas, mas eu penso que o grande objetivo é continuar a sensibilizar o setor para estas questões e penso que daqui a um ano ou dois já o setor está mais familiarizado com estas questões. Professora Cristina, deixe-me só esmiuçar mais um bocadinho essa... Pronto, já lhe arranjei um prefixo. Mais um bocadinho esta questão. Quando fala o foco no setor, o setor entre pares, entre entidades do sistema científico-tecnológico ou para comunicar também para a produção, para os agricultores, para as agroindústrias. Porque essa parece-me que é uma questão sensível. Nós temos sempre a ideia, e muitas vezes confirmada na prática, de que muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho que está a ser feito pela investigação e faz muita coisa muito orientada, com resultados interessantíssimos e práticos, e isso não passa para quem realmente depois precisa dessa informação, porque em última análise nós investigamos com um objetivo prático, que é levar a informação aos agricultores, a quem produz, não é? Neste caso da agricultura. O que lhe pergunto é, não era interessante aproveitar estas novas tecnologias para, de uma forma, se calhar, mais descomplicada, mais simples, lá está, através dos tais vídeos, por exemplo, fazer resumos de 2, 3 minutos dos projetos todos de investigação que se vão fazendo, para colocar, lá está, nestas redes onde as pessoas podem vir a ter acesso e mais facilmente conseguem perceber o que é que está a ser feito e quais as conclusões daquilo que foi feito. Sim. Tenho muita ideia que continuamos a comunicar muito entre pares, entre professores, entre cientistas, entre técnicos, e depois não passa para as pessoas. O principal objetivo do AgroFood não era criar conteúdos técnico-científicos. O principal objetivo do AgroFood era comunicar
aquilo que as entidades são, aquilo que elas fazem, 1 minuto com investigadores, 1 minuto sobre projetos de investigação. Obviamente que conteúdos formativos também estavam, a comunicação de eventos, técnicos, portanto, esta tipologia de conteúdos que inicialmente foi dita pelos parceiros como sendo importante, era no sentido de comunicar as entidades e dar a conhecer estas entidades ao setor. Nesta forma de tentar desmistificar e simplificar. Portanto, esse tem sido o grande objetivo do agrofood. Também relativamente às associações empresariais, não é? Portanto, nós temos várias associações parceiras do agrofood, e aí se calhar têm muito mais conhecimento técnico, não é? E aí se calhar vão fazer muito mais comunicação mais técnica para o setor. Portanto, eu não sei se consegui responder à questão, mas... Muito bem, queríamos dar a oportunidade à plateia para poder colocar algumas questões, dado que já estamos muito atrasados. Posso só dizer uma coisa? Pode. Em relação à questão do Focus, eu disse que o nosso grupo custava 0 euros, ou o grupo que eu administro, na realidade tem algum custo, que é o meu tempo na moderação. E isso dá algum trabalho, nomeadamente devido à deriva comercial, ou seja, é demasiado tentador para os prestadores de serviços verem as discussões de temas exatamente ali o produto que vem mesmo a calhar e introduzirem-se com questões meramente comerciais. E, portanto, isso dá algum trabalho. O Isidoro já está ali a ver a oportunidade. E, portanto, nós o que eu faço é ponho pessoas sobre moderação, portanto, pessoas que não podem fazer posts automaticamente sem eu olhar para eles, e depois temos uma área específica para tudo o que seja divulgação de produtos, e aí então cada um dá largas à imaginação e vendo o que lhe apetecer. Mas isso é um aspecto muito importante da questão de manter ali a coisa, e também na viticultura de precisão, porque depois também muitas vezes também há a lógica de entrar em discussões de viticultura geral, não é? E para isso há outros grupos específicos, e portanto isso é fundamental, senão os clientes, entre aspas, começam a sair, porque aquilo não diz respeito, não estamos a vender, entre aspas, aquilo que as pessoas foram ali para comprar, e isso é fundamental. Obrigado. Muito bem. Alguma questão da plateia? Está tudo já cheio de fome. Só um momento para chegar ao microfone. Olá, o meu nome é Ana Fernandes, eu sou do Milk Point Portugal e eu tinha aqui uma questão para o Fernando Rubio. Uma vez que a Chile é uma plataforma tão aberta, nós gostávamos de saber se vocês detectam alguma especificidade na comunicação que fazem, por exemplo, para a produção leiteira, do que fazem para a agricultura mais generalista. Obrigada. Ahora lo he entendido. Es muy interesante el sector de la leche, muy interesante. Hemos hecho un proyecto, me gustaría haberlo presentado, un proyecto que hemos hecho específico para el sector de la leche en España. El sector de la leche, cuando se aborda un área dentro del mundo agroalimentario, lo primero que hay que identificar es dónde está el foco de ese área. Por ejemplo, en el caso del aceite, el foco está en la envasadora, que es la que hace el producto final. Y eso no es hacer de menos a los olivicultores, es que el foco está ahí. En el caso de la leche, el foco está en los productores. Y entonces es muy importante mostrar a los productores y mostrar todo aquello que la gente no sabe del mundo de la leche. Porque estamos hablando de la comunicación hacia la gente o a la comunicación del sector de la leche entre sí. ¿De qué hablamos? Del sector de la leche. En el caso del sector de la leche, lo fundamental es compartir experiencias, lo fundamental es también compartir precios,
Lo fundamental también es analizar servicios que se puedan dar en común, porque yo no sé si ¿estáis en una cooperativa? No. O sea que hay servicios que tenéis que proveeros vosotros. Por ejemplo, sustitución en caso de enfermedad, servicios veterinarios. O sea, ¿cómo formando la comunidad de la leche pueden ayudarse a proveerse esos servicios? Y pueden compartir experiencias y compartir datos como los precios. Eso es la experiencia que nosotros hemos tenido en España. Pero es un sector apasionante, un sector muy, muy bonito. Ok. Falamos já de seguida. Mais alguma questão? Temos aqui uma plateia muito difícil, muito envergonhada. Posso dizer mais uma coisa? Então diga. A propósito da questão da transferência de conhecimento. Pronto. Que é sempre uma questão muito polémica, muito sensível. Falou-se, na realidade, nada melhor que a pessoa que detém o conhecimento para o transmitir. Acontece que nas universidades, da qual eu venho, isso vale zero. Em termos de avaliação curricular, vale zero, como os professores e os investigadores. Ou vale muito pouco, para não dizer... Pronto, quer dizer, comparado com um paper, vale praticamente zero. E, portanto, o estímulo é nenhum. E, portanto, isto que eu faço é carolice autêntica. Eu acho que beneficio bastante porque me apercebo das necessidades do setor, o que é que se faz aqui, ali, à lei, mas é pura carolice. E, portanto, enquanto este paradigma não mudar da nossa avaliação enquanto investigadores e professores, vai ser muito difícil que o ensino que está, aquela imagem que o professor Luís Mira da Silva usa bem, do iceberg, enquanto o conhecimento que está todo enterrado nos papers só vai sair cá para fora quando isso for valorizado. Quando nos disserem, olha, 30 tanto, e não digo que valha tanto como os papers, mas que tenha valor significativo e que nós pensemos, ok, vale a pena. Portanto, eu acho que é relativamente simples, é remunerar a direção que querem que nós sigamos. Deixa-me só agora enquanto também... Enquanto isso não acontecer, vai haver uns carolas que fazem porque acham que devem fazer, e depois a grande maioria que está bem nas tintas, para falar bem depressa. Quando falamos, por exemplo, de projetos cofinanciados com dinheiros comunitários e com dinheiros nacionais para uma determinada investigação, ou seja, dinheiro que é dos contribuintes todos, o objetivo final é que saia cá para fora os resultados dessa investigação, não é? É para isso que pagamos todos, para que seja feita. Isso em si não devia ser um estímulo para que essa investigação saísse? Mas isso acaba, esse processo é uma cerimónia, não é? Um processo cerimonial. E como toda a cerimónia... É uma conferência, como eu costumo dizer, para meia dúzia de pessoas e um... A Isabel com certeza que já foi a eventos para agricultores em que tinha lá 2 ou 3. Se não forem as empresas grandes com capacidade para oferecer churrascos e essas coisas todas... Mas por isso é que eu digo, professor, aproveitar estes novos meios de comunicação para, de uma forma muito simples... chegar até às pessoas, por exemplo, através dos vídeos, não é? Parece dos vídeos, uma forma simples, em 3 minutos, é muito interessante. Explicar, porque às vezes há um desconhecimento brutal. Eu costumo dar sempre este exemplo da Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, que às vezes tem variedades que as pessoas desconhecem e agricultores que estão ali ao lado em Elvas vão buscar as sementes da França, quando temos melhor, mais adaptadas à nossa região, e por desconhecimento as pessoas não compram. Mas mesmo assim a Estação de Melhoramento de Elvas é um excelente exemplo. E é do melhor que há a nível de comunicar. É um excelente exemplo de comunicação com o agricultor. É de facto um excelente exemplo. Agora imagina, portanto, há que massificar a forma como, e se calhar as novas tecnologias são uma ajuda barata e muito eficiente de chegar às pessoas. Porque se chegar ao pé de mim e disser, eu tenho aqui um vídeo de 3 minutos com uma súmula de uma investigação que eu fiz de agricultura de precisão, com todo o gosto, eu coloco isso num site da Vida Rural, por exemplo. É informação útil para o meu agricultor. Nunca ninguém me pediu para fazer uma coisa destas. Sim, não, e estes projetos, a lógica destes projetos é um pouco essa, não é? Fazer e eu acho que isto é que é importante, é passar a informação para as pessoas. Mas permita só para terminar, acho que é bem mais difícil do que fazer o vídeo de 3 minutos. Porque há muitos vídeos de 3 minutos e depois a coisa não descola, não é?
Portanto, é preciso, dá muito trabalho. Eu estou-lhe a falar num vídeo, mas isto acontece se eu pedir um artigo técnico, às vezes é dificílimo que as pessoas queiram fazer um artigo de divulgação a explicar os resultados de um determinado projeto. Exato. E sabe porquê? Muitas vezes, sabe o que é que me dizem? Estamos à espera de publicação em revista científica internacional. E eu pergunto, nós pagámos com dinheiros do Proder e dinheiros nacionais para uma determinada investigação. Porquê é que nós temos que esperar que saia numa revista científica internacional que nenhum agricultor lê para ter os resultados daquela determinada investigação? Eu acho isto de uma injustiça brutal para os produtores portugueses. E, como contribuinte, sinto-me lesada. Certo. Percebe? Eu, por acaso, estou à vontade porque tenho enviado alguns artigos. Não, perfeitamente à vontade. Eu estou a dizer isto com a maior porque... Mas isso é uma forma, isso é um eufemismo para dizer isso vale muito pouco. Mas a pessoa tem consciência que casos como o seu não são assim tão vulgares. Sempre disponível para divulgar os artigos e para divulgar a investigação que se vai fazendo. Não é assim tão vulgar. É só carolice, não há nada. Bom, eu gostava de complementar que, pronto, fomos convidados para falar sobre Bayer Agro TV, mas é importante referir que em 300 filmes produzidos, cerca de 20 a 30% são filmes da série, não sei se vocês conhecem a nossa programação Saiba Mais, em que temos vários especialistas internacionais a falar de alguns dos principais problemas da fitossanidade das culturas, sem nenhuma referência a um produto. Portanto, aqui também há uma área de responsabilidade social. Porque, hoje em dia, fala-se muito que as universidades deviam fazer ou não deviam fazer. Provavelmente, nestes mundos globais, as empresas, como organizações globais, têm mais competências do ponto de vista de conhecimento e de acesso ao conhecimento que muitas universidades. Nós temos uma estrutura, que é uma Academia Bayer, em que convidamos vários especialistas internacionais e não estamos a falar de Peanuts, estamos a falar de Yvon Bogaré, de Douglas Gubler, de Edison Pasqualini, que são, para quem está dentro do meio, figuras de referência, que trazemos para transferir conhecimento sem falarem de um produto. Portanto, este mundo está em desregulação, há competências até do ponto de vista formativo e informativo, começa as empresas a ter capacitação para o fazer e as universidades têm que acompanhar também esta tendência, não é? Porque, pronto, nós estamos a falar de Bayer Agro TV e é, digamos, um formato digital, mas podemos falar de transferência de dados, podemos falar de sistemas de monitorização e esse trabalho está a ser feito em Portugal, em Espanha, ou seja, eu quando falo do digital, falo dos dados, falo do SMS, falo da recomendação de tratamento, da monitorização da praga, da monitorização da doença. São N serviços. Esses serviços criam proximidade, esses serviços dão relacionamentos. Muitas vezes sem falar de um produto. Agora digam assim, não há almoço de borla. Não há, mas toda a gente gosta de comer de borla. Sí, yo quería decir que estoy de acuerdo con Ricardo, que desde la universidad que se nos diga que tenemos que comunicar a los agricultores, bueno, es un acto de voluntarismo. En la universidad se nos paga por hacer papers y por publicar papers y se nos valora solo por eso. Y eso es cierto en España, en Portugal, en todas partes. En todas partes, cuidado, menos en Estados Unidos, donde hay otro esquema distinto, ¿de acuerdo? Y entonces, decir que hagamos otra cosa, bueno, es un acto de voluntarismo y que de luego nos trasciende a nosotros. Yo, personalmente, desde que empecé con Chill, se acabó mi carrera investigadora y se ha acabado todo mi progreso en la universidad. Esa es la realidad, totalmente. Y otros que estaban a mi altura siguen progresando. Yo ya no progreso en la universidad, progreso de otra manera, ¿eh? Y eso es un debate, pero que es un debate que no pertenece a esta sala, que pertenecería, no sé, a nivel europeo, y porque está relacionado con la política científica y muchas cosas, ¿no? Y esa es la realidad. Por otro lado, también quería señalar una cosa. Si entráis en las plataformas de crowdfunding americanas, las grandes, veréis algo muy interesante, ¿eh? Veréis que quien propone una idea de crowdfunding primero pone un vídeo de 2 minutos en que hace incluso payasadas, cosas raras, para captar la atención del que lo lee, porque junto a esa idea hay otras 100, ¿de acuerdo? Pero una vez que ha captado esa atención, luego sale un plan de negocio completo con objetivos, con números, con
Lo que quiero decir es que eso de que en el vídeo de 2 minutos, el vídeo de 2 minutos puede ser solamente el punto inicial, para llevar, no sé qué deciros, al agricultor a que se informe sobre la viticultura de precisión y lo que le puede aportar de una manera más analítica. Solo eso. Muito obrigado. Eu não sei se há mais alguma questão rápida e objetiva, porque já estamos, embora estas coisas acho que não devam ter uma grande pressão do tempo, mas ela existe sempre. Eu acho que há aqui um tema final e eu lançaria quase o desafio no âmbito do projeto AgroFood, que fica já como uma próxima conferência, que é realmente esta dialética entre a investigação e o meio empresarial. É um tema que temos vindo a debater exaustivamente. Há efetivamente uma situação que eu considero extremamente injusta em termos daquilo que é o retorno do investimento público que é feito na investigação. Eu lembro-me de alguns projetos comunitários em que estive envolvido, que no final se discutia quase como é que se blindava aqueles resultados para que mais ninguém soubesse, porque aquilo podia ser interessante apenas para um grupo pequeno, e isso não pode acontecer. Nós estamos a falar de dinheiro público, estamos a falar do tal bem comum, e eu acho que esta questão das novas tecnologias e estes exemplos que nos foram dados aqui poderão ser fundamentais nesta mudança, digamos assim, de perspectiva. Agora é o que referiu, claramente, enquanto o docente, o investigador não forem valorizados na sua carreira por fazerem aquilo que se devia fazer há muitos anos, que era não ter papers na gaveta, mas realmente pôr o conhecimento cá fora, porque me choca muito quando a Isabel deu este exemplo, às vezes até estamos a comprar determinados produtos, matérias-primas lá fora, e elas podiam ser desenvolvidas e melhoradas em Portugal, e portanto com isto deixo o desafio, particularmente ao Luís, que é um entusiasta desta questão, de realmente se poder fazer um debate focado neste tema, na comunicação do conhecimento científico e da sua transferência para o meio empresarial. Se não houver mais nenhuma questão, Isabel, se calhar podemos terminar. Agradecer a todos, agradecer acima de tudo a quem nos veio trazer a sua própria experiência. Certamente podíamos estar aqui o resto do dia a partilhar estas ideias. Realmente o tempo esgota-se normalmente com a hora de almoço e depois com a hora de jantar, mas julgo que foi extremamente positivo. Ficámos a conhecer muito melhor o potencial e ficámos acima de tudo a perceber que Portugal faz muita coisa e faz coisas bem feitas, e que se cada um fizer a sua parte, nós vamos lá chegar, e acima de tudo vamos conseguir comunicar melhor, porque eu termino como comecei. Eu acho que nós temos tudo. Realmente o que nos falta muitas vezes enquanto país é comunicar melhor. Muito obrigado a todos.